Sejam bem-vindos a mais uma aula para tirar as dúvidas, né, dessas aulas remotas nesse período que estamos tendo, né, de aula à distância. Tá? Eu tive aí alguns questionamentos, né, sobre alunos que queriam saber mais sobre densidade demográfica. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que essa matéria, ela sendo visualizada, ela é melhor explicada, né? Já aí que você tem outros vídeos aí, né, até passando pela televisão, que estão dando muito textos e às vezes o aluno com dúvida não vai entender só em forma de texto, né? Precisa dar exemplos. Então eu vou dar um exemplo sobre densidade demográfica e explicando primeiro a diferença, né, entre população, entre populoso e povoamento, povoado, né? Então, por que a gente fala que um lugar é populoso e por que a gente fala que um lugar é muito povoado? Será que existe diferença entre populoso e povoado, né? Então a gente vai dar exemplos aí, né, de qual é a diferença, tá? E o que tem a ver isso que eu estou falando entre de populoso e povoado para a densidade demográfica, tá? Será que existe alguma semelhança? Entendeu? Será que outras expressões como população relativa e população absoluta também tem a ver com a matéria? Né? Então a gente vai analisar isso aqui então, tá? Então rapidinho então, eu já vou colocar aqui então alguns exemplos aqui, né, rapidinhos aqui do que nós temos aqui em alguns sites, né? Primeiro exemplo que eu quero falar, né, antes vamos mudar aqui, tá? E aí a gente vai falar sobre crescimento vegetativo, tá? Então a gente tem aí um órgão, principalmente um órgão do estado chamado IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então o IBGE, né, ele é o órgão, né, responsável que utiliza vários conhecimentos da geografia, principalmente é conhecido como geografia quantitativa, como uma geografia mais matemática, né? Procura estudar o espaço usando a matemática. Ele vai estudar a população, ele vai fazer contagem da população, diferenciar as regiões e a cultura dessa população, tá? Então o IBGE é um importante órgão, porque ele vai analisando através de uma lógica, através de números, né? Como são as características da população brasileira. Então ela vai ver isso através também do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o crescimento das árvores? Não é essa piadinha, tá? O crescimento vegetativo é o crescimento populacional, tá? Então, é o crescimento em que? Em tamanho da população? Não. Em números, né? Em quantidade numérica que existe em determinado local. Como isso está crescendo. E como a gente vai ver isso? Através de uma diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então a gente tem o número de nascimento e a taxa de natalidade menos o número de falecimento. Então você vai ter aqui um exemplo aqui, ó, básico, ó, população de uma determinada cidade, tá? A população de determinada cidade é de 2.500 habitantes, tá? Número de nascimentos, tá? Vamos supor que durante um ano nasceu 2.320. O pessoal lá não perde tempo não, né? Então eles tiveram 2.320 crianças. Porém, por uma fatalidade, né, acabou morrendo, né, 1.784 pessoas. Falo fatalidade porque a gente sabe que a morte é uma questão natural da população, porém é sempre uma fatalidade, né? 1.784 pessoas, né? Existem vários fatores, né? Por exemplo,
você pode estar passando por um surto de alguma doença, uma pandemia, uma epidemia, uma pandemia, que é o que estamos vivendo atualmente, né? Aliás, para quem não sabe o que é pandemia, é uma epidemia, só que em escala mundial, né? A gente ouve falar muito epidemia da dengue. Quer dizer o quê? É uma epidemia de uma doença que está apenas numa região ou num país. Isso é uma epidemia, né? Agora, quando chega a falar uma pandemia, aí essa é uma epidemia em escala global. Então nós estamos numa pandemia, né? Mas você pode ser acidentes, pelo crime ou pelo próprio envelhecimento da população. Então morreram 1.784 pessoas, nasceram 2.320. Se você diminuir isso aqui, se alguém tiver uma calculadora pode confirmar, né? O número de nascimentos e o número de falecimentos, a diferença, né, que nós temos aqui, vamos destacar. Opa, tá falhando aqui, ó. Colocando a diminuição desse número vai dar 536 pessoas. Então, qual foi o crescimento vegetativo? 536 pessoas. Se fosse nascido 1.000 pessoas, morreram 800. Qual foi o crescimento? 200. Né? Então, é sempre a diferença. Né? Você pode ter uma situação até dessa diferença, desse crescimento, ser negativo. Né? Você pode ser o contrário, nasceu 800 pessoas e morreram 1.000 pessoas. Então, quer dizer, menos 200 pessoas. Né? Então, você teve um decrescimento. Mas, geralmente, o normal é você ter um crescimento mesmo. 536 pessoas. Esse é o crescimento vegetativo. O resultado disso, desses 536 pessoas, né? Esse é o crescimento vegetativo. Mas o número total da cidade, quando você vai ver o que existe, não o que cresceu naquele ano, mas o número total que a cidade tem, é 2.500. Esse número total é a população, tá? Então, essa população, o número populacional é a população absoluta, tá? Então, quando você fala a cidade de Ubá, que é a cidade que nós moramos, qual é mais ou menos a população de Ubá? 120.000 pessoas, tá? Então, esse é a população absoluta de Ubá, tá? Agora, o que é povoamento? Será que povoamento é a mesma coisa que populoso? Povoado é a mesma coisa que populoso? Então a gente vai ver isso, né? Aí nós temos aqui, ó, a questão da densidade demográfica, tá? A densidade demográfica, eu ouvi um erro aqui nesse negócio, mas não tem problema não. Deixa eu ver aqui. A densidade demográfica, a gente vai ver aqui, ó. A gente vai ver por essa forma: total de habitantes sobre o tamanho dividido pelo tamanho da área, tá? E aí você vai ter a questão aqui, né, da população, né? Deixa eu ver aqui, ó. Populoso e povoado, tá? Então, essa é a diferença. Vamos analisar então o que seria esse povoamento. Povoamento é o mesmo que densidade demográfica, tá? Povoamento, densidade demográfica ou população relativa são a mesma coisa. Deixa eu ver se a gente tem um exemplo aqui. População absoluta e população relativa. Então, população relativa, a gente está falando de densidade demográfica ou densidade populacional. A população absoluta, a gente vai ver o número total da população. Então, o número total da população é a população absoluta, ou populoso. Agora, a média em relação à área, a gente está falando de povoamento ou população relativa ou densidade demográfica. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui
nós temos um pequeno desenho aqui. Então a gente vai ver aqui ó, que esse azul representa os habitantes, tá? Então o que está com o desenho azul são os habitantes. Temos um aqui e temos aqui. E essa área colorida, aqui de vermelho e aqui de verde, é a área onde esses habitantes estão vivendo. Então aqui nós temos 6 habitantes. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, acredita em mim que eu fiz, então aqui nós temos 32 habitantes, tá? Quem quiser contar, para o vídeo e conta, mas é 32 habitantes. Então, se formos olhar a população absoluta, então aqui nós temos um número maior. Então aqui é mais populoso. A população absoluta ou número populacional é maior nessa área verde. Então essa área verde, vamos supor que seja um bairro, uma cidade, moram mais pessoas, né? Vamos colocar um pequeno bairro, né? Uma rua. Nessa rua está morando 32 habitantes, tá? Então essa área aqui, né, desse pequeno bairro, você vai ter 32 habitantes. E aqui você vai ter apenas 6 habitantes. Então ficou claro que aqui nós temos um número do verde. Nós temos um número populacional maior do que o do vermelho. Agora, qual desses aí nós vamos ter um maior povoamento, tá? Povoamento, população relativa ou densidade demográfica. A área vermelha ou a área verde? É uma pergunta que eu faço primeiro, é o seguinte, tá? Qual dessas áreas tem mais espaço em relação ao número de habitantes? O vermelho ou o verde? Então, se você é um garoto esperto ou uma garota super esperta, você vai ver que o número de habitantes, que a área maior é o verde. Então, a verde está uma área maior, um espaço maior para o número de habitantes que temos aqui. Entendeu? Então, eu não estou falando se a área é maior do que a vermelha. Não estou dizendo isso. Eu estou falando o espaço que nós temos aqui. Ó. A população aqui, ó, ela tem um espaço maior, né? Até para se locomover ou fazer qualquer coisa, do que essa população aqui, tá? Que está em um local bem apertado. Então, o povoamento aqui é maior. Então, o vermelho tem um povoamento maior do que o verde. Apesar do verde ter um número populacional maior do que o vermelho. Deu para entender, gente? Então, a densidade demográfica, o povoamento, ela é calculada, tá? Vamos ver aqui o cálculo que nós temos. Tá. Aqui vai dar uma densidade demográfica. Total da área, vamos supor, a total de habitantes. Então, os habitantes daquela área era 1000 pessoas. Porém, a área tinha um tamanho de 300 mil quilômetros quadrados. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir 1000 por 300 mil, vai dar 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer o quê? Em uma área de 1 quilômetro, você vai ter 3 pessoas, ou 3,33 pessoas morando nessa área. Entenderam? Essa é a densidade demográfica dessa área. Tá? Então, a densidade demográfica é igual a povoamento. Tá? Então, a gente pode até escrever aqui, ó. Densidade demográfica democrática não, demográfica é igual
a povoamento ou população relativa. É o corretor, pessoal, é o corretor. População relativa. Então isso tudo é igual, né? Você está falando de povoamento, de povoado, população relativa, é a mesma coisa, tá? Número de povoamento ou população relativa é a mesma coisa que a densidade demográfica. Você vai calcular o tamanho numérico daquela pessoa em relação à área que ela tem ali, se está menor, apertada para aquela população ou espaçosa para aquela população. Tá? Então, essa é a questão da densidade demográfica. Por outro lado, população. Então, o número populacional é igual à população absoluta. População absoluta. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a densidade demográfica. Você vai fazer aquela população, aquela operação, né? Densidade demográfica, né? Que é igual total de habitantes sobre área, entendeu? E crescimento vegetativo, que é número de nascimentos menos o número de falecimentos, tá? Então, essa é a grande questão, gente, tá? O que é as diferenças de nomenclaturas, tá? Então, é importante a gente dizer também para que serve estudar isso, né? É sempre importante sabermos. Por exemplo, ó, quando você tem aqui um mapa de densidade demográfica, você vai ver que no Brasil as áreas litorâneas elas são maiores. Esse aqui, ó, representa o número, o de amarelo mais escuro até para marrom representa o número, né, de habitantes. Vou aumentar aqui, ó. Enquanto aqui no Brasil, nas áreas mais ao norte, do centro-norte, você vão ver regiões mais claras, de um amarelo mais claro. Quer dizer, é um baixo número populacional, ou seja, é um povoamento ou densidade demográfica maior aqui, ó, nessas áreas mais claras, né? Do que aqui, ó. Quer dizer, menor, né, gente? Opa! Então, você tem menos pessoas morando nas partes central e norte do país do que nas partes litorâneas do país. Então, é para isso que serve o estudo de densidade demográfica,
né? Você saber qual lugar do país está indo mais pessoas, né? Aqui a gente tem aqui, ó, região sudeste. Não é coincidência que é a região mais rica do país, né? Então, isso aí atrai um número maior de pessoas para ela, né? Então você tem esse estudo até para você saber direcionar melhor aonde você vai ter o maior investimento, né? Você vai precisar investir mais aonde? Nos lugares aonde você tem uma economia mais baixa, né? Para equilibrar um pouco a coisa. Você não ter uma área muito concentrada de pessoas, que é uma área que vai se concentrar o número de desempregados, por exemplo. Então, é uma forma de gerir, de administrar melhor o dinheiro público. Então, gente, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode perguntar novamente. O que eu iria dizer é só isso mesmo, tá? Até mais então, pessoal. Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas, né? E qualquer dúvida podem perguntar, então. Até mais, então. Até a próxima.